Pessoal, eu vou explicar para vocês assim rapidamente, tá? O que é a herança quantitativa, pleiotropia, que fazem parte da interação gênica. Nós vamos ver também um pouco o que é o que são os genes ligados, tá? Aqui a interação gênica, quando dois ou mais genes eles interagem para a determinação de uma característica. Nós temos como exemplo, bem prático assim, e comum, a crista das galinhas, em que os genes R e E interagem para a produção desse fenótipo. Conforme os genótipos estão colocados aqui ao lado, a crista se desenvolve de uma forma em que ela é chamada de rosa, ervilha, simples ou noz. Para fazermos os cruzamentos, basta que sigamos já as orientações feitas para a segunda lei de Mendel, em que a gente vai cruzar dois indivíduos, precisamos compor os seus gametas, lembrando que cada gameta precisa conter um alelo de cada tipo. Neste caso, o R e um E estão aqui colocados. Um exemplo também de interação gênica é quando um par de alelos impede a manifestação de outro. Neste caso, para a coloração do pelo nos cães labradores, nós temos os alelos E e B. Alelo B, Bzão, determina a cor preta, quando recessivo, cor chocolate. Os alelos Ezinho, Ezinho, quando presentes, impedem a manifestação desses pigmentos, portanto, os cães são brancos. Um outro exemplo de interação gênica é a poligenia ou herança quantitativa. Nós temos aqui representado pela cor da pele em humanos, os genes E e B, formando os genótipos para compor esses quatro fenótipos. A coloração da pele ela se dá pela deposição de melanina. Quanto mais alelos dominantes no genótipo, maior a deposição de melanina na pele. Então, duplo homozigoto dominante, indivíduo negro. Vai havendo aqui uma variação de acordo com a redução do número de alelos dominantes. Quando a ausência de dominantes, a pele é branca. Um exemplo contrário da interação gênica é a pleiotropia, em que um único par de alelos determina várias características ao mesmo tempo. Nós temos o exemplo da síndrome de Marfan. A presença de um alelo dominante no genótipo faz com que todas essas características se expressem no fenótipo do indivíduo. A mesma forma, a presença de um gene faz com que um aminoácido da proteína hemoglobina seja trocado, e essa alteração, por cascata, leva a várias alterações metabólicas, e diferentes consequências, então, para o organismo do indivíduo. Com relação aos genes ligados ao mesmo cromossomo, também chamados de linkage, é quando a segunda lei de Mendel ela não é válida. Nós vimos até aqui que quando nós observamos a transmissão de duas ou mais características ao mesmo tempo, Mendel considerava que os fatores que determinam cada característica estavam eles se separavam na formação dos gametas. Hoje nós sabemos que é porque esses fatores ou alelos, ou genes, estavam em cromossomos diferentes, estão em cromossomos diferentes. Por isso, eles se separam e se reorganizam na formação dos gametas. O indivíduo heterozigoto, neste caso, forma 4 gametas diferentes. Há uma exceção a isso, que é o caso dos genes que estão ligados no mesmo cromossomo. Então, aqui nós temos o indivíduo com a mesma característica genotípica que esse, mas aqui os alelos estão ligados no mesmo cromossomo. Nesse caso, não pode haver separação entre eles na formação dos gametas e eles segregam juntos.
Portanto, o número final de gametas será reduzido à metade. Tá? Aqui, uma outra comparação no mesmo exemplo, né? O cruzamento entre dois indivíduos em que os alelos estão em cromossomos separados. Aqui os seus gametas e aqui as possibilidades de encontro lá na sua prole. Ao lado, o exemplo de genes ligados, colocamos aqui gametas produzidos, o gameta produzido por esse indivíduo, os dois gametas produzidos pelo indivíduo ao lado, nós temos um encontro entre eles. Vejam que a possibilidade na prole é muito mais reduzida.